Beleza, galera? Meu nome é César Alcance, vamos dar continuidade ao nosso vídeo agora. E antes da gente entrar no assunto aqui, se inscreve no canal, comenta se você tiver alguma dúvida, se ficou alguma dúvida no primeiro vídeo, manda para quem está interessado nesse conteúdo e vamos lá. Só fazer um recorte rápido, que no nosso último exemplo de criar função, criar símbolos básicos, eu criei um símbolo chamado nome, que faz referência a uma string César, e eu criei outro símbolo nome dentro da função saudação, que ela vai receber um parâmetro que também chama nome. Vamos testar aqui. Vamos executar um projeto, ele vai startar o REPL. Vou executar tudo aqui com Command Shift L e ele printou para mim bem-vindo César. Só para não confundir aqui, porque acabou fazendo uma coisa que a gente chama de shadowing, que é quando um símbolo ofusca outro, né? Então dentro dessa função o nome é referente a esse parâmetro e fora dessa função o nome é referente a esse valor. Para deixar isso mais claro, aqui eu poderia trocar como arg de argumento e aqui arg. Nesse caso eu vou limpar e vou executar tudo. Funcionaria igual, porque ele passou um nome, que é o César, para saudação. Saudação recebeu com o símbolo de arg e colocou bem-vindo arg, nesse caso era o César. Beleza? Só para tirar essa dúvida e deixar o código um pouco mais claro. Então vamos lá pro jogo. A primeira coisa que a gente vai fazer para o nosso jogo, primeiro vamos criar um namespace, né? Então aqui a gente, dentro do nosso pacote Blackjack V2, que é o pacote principal, vamos criar um namespace. Esse namespace eu vou chamar de jogo, de game, para a gente fazer tudo referente ao game aqui dentro. E só limpar aqui, carregar esse namespace. Beleza. Qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer para o nosso jogo? A primeira coisa de tudo, a gente tem que simular que a pessoa está pegando uma carta no baralho. Então, quando ela pega uma carta no baralho, ela vai pegar basicamente o número de 1 no caso de 1 a 13, né? Que são as 13 cartas do jogo. Então, a gente coloca, por exemplo, vou colocar um comentário aqui, que a gente quer criar uma função que vai gerar a carta para mim. Essa carta, ela vai ser duais, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10 e aí vem dama, valete e rei. Essas são as cartas. O ás eu vou representar com o número 1 e o dama, valete e o rei eu vou representar como 11, 12 e 13. Beleza? Então eu vou ter que criar uma função que vai gerar essas cartas para mim e eu vou, na verdade, por trás eu vou gerar um número que vai representar cada uma, né? Nesse caso vai de 1 até 13. Para eu poder gerar um número randômico, aleatório, que está simulando a pessoa pegar a carta do baralho, eu vou ter que usar uma função que chama randint. Então, eu vou mostrar aqui para vocês no REPL aqui do lado, que ele já está executando. Aqui eu posso chamar algumas funções para testar, né? Aqui tem essa parte onde mostra a execução e aqui eu consigo executar código closure. Então eu posso gerar, por exemplo, chamar a função que eu quero testar, que é a randint, e ela recebe um argumento, e esse argumento vai ser até que número a gente quer gerar. Então ela gera de 0, por exemplo, até 2. Só que o 2 não é inclusivo, então ele vai gerar 0 e 1, né? Vou dar um enter aqui, ele gerou 0, vou dar setinha para cima, outro enter, gerou 1, gerou 0, gerou 1, gerou 1 de novo, então é randômico, né? No nosso caso, a gente quer gerar até o de 1 a 13. Então, eu vou gerar de 0 a 12, que nesse caso vai ser o número 13, né? Vai do 0 até o 12. Então, vou testar ele aqui. Gerou 6, gerou 1, gerou 8, gerou 2. E depois eu vou incrementar um valor nesse número. Então, vamos criar nossa função. Vou vir aqui no meu namespace, vou colocar aqui defn para definir função. O nome da nossa função eu vou chamar de new card. Esse cara vai gerar um card para mim, então vai chamar new card. Essa função recebe como parâmetro, como argumento, nada, então vou deixar aqui um vetor vazio. E no corpo da função, vou até deixar na mesma linha, né, porque como é vazio,
tem problema, vou deixar na mesma linha. No corpo da nossa função, eu vou chamar o rangeInt, passando o valor 13, beleza? Então, terminar aqui, vou executar, vou limpar o nosso REPL, vou executar o namespace, ele executou, como eu não chamei a função nem nada, ele não deu nenhum retorno, então aqui embaixo eu vou chamar a nossa função para testar, chamar um println, passar para o println a nossa função, new card, ops, aqui eu errei, é new card, e eu vou executar tudo aqui de novo, limpo o namespace, executa tudo, ele retorna 9, executa tudo várias vezes, ele vai retornando o nosso número. O problema é que a gente não quer o 0 e a gente quer o 13. Então eu vou somar um valor, vou incrementar um valor nesse rangeInt. Então aqui eu vou chamar uma outra função para somar. Pode ser assim, soma o valor que gera mais 1. Ou eu posso usar assim, vou testar assim, né? Para vocês ver que funciona. E ele gerou, bom, não dá para ter certeza que está funcionando, mas ele gerou 12, o 4, o 10, o 5. Provavelmente nunca vai gerar o 0. E vai gerar o 13 em algum momento, se eu der sorte, né? Eu tenho que testar muitas vezes aqui para gerar o 13, provavelmente. Não gerou o 13. Em nenhum momento, ele chegou só até o 12. Se a gente fizer com um número menor, a gente consegue fazer esse teste. Então, vou limpar aqui. De 0 a 1, ele não deveria gerar o 2, mas estou somando 1. Então, aí ele gerou o 2 agora para mim. E nunca vai gerar o 0. Beleza? Então, vamos voltar aqui para o 13. Eu também tenho uma função que chama incrementar. Então, eu posso usar essa função que ela vai incrementar com 1. Inc, ela incrementa o meu número em 1. Então, vou limpar o REPL, vou testar. E mesma coisa, beleza? Então, aparentemente ele está gerando uma carta, nesse caso de 1 a 13, e eu estou fazendo print nessa carta. Essa é a nossa primeira função. Vou colocar aqui uma documentação na função, fala assim, generates a card number between 1 and 13. Beleza? Essa é a responsabilidade dessa função. A ideia do code é fazer pequenas funções com um pedacinho do nosso jogo, nesse caso, né? Então vamos para a segunda função. Qual seria a função que a gente precisaria? A ideia do jogo é ter uma forma de representar os jogadores, né? Então eu tenho um jogador, eu tenho o nome do jogador e eu tenho as cartas do jogador, por exemplo. Então como a gente pode representar esse jogador no nosso jogo, né? No Clojure a gente costuma utilizar um mapa. Então, quem está familiarizado com mapa em Java tal, sabe que mapa é basicamente chave e valor. E em Clojure isso é muito simples. Eu só preciso abrir chaves e eu coloco a chave. Vamos colocar aqui, por exemplo, o nome. E o valor seria César. Vamos colocar outra chave, por exemplo, nossa chave idade. E eu vou colocar aqui 30, por exemplo. E vou colocar mais uma chave chamada cidade. Vou colocar aqui cidade no México. Opa, só deu um probleminha aqui que faltou fechar no cidade. Beleza, então eu coloquei aqui eu estou criando um mapa que tem chave valor, a chave nome tem o valor César, a chave idade tem o valor 30 e a chave cidade tem o valor cidade no México. Opa, cliquei aqui sem querer. Eu vou definir esse mapa chamado mapa exemplo e vou dar enter. Ele vai definir para mim esse mapa. Ops, escrevi errado aqui. Mapa exemplo. Vou dar enter no final da linha. Ele vai definir meu mapa exemplo. Então eu posso colocar aqui mapa exemplo e ele retorna para mim meu mapa exemplo. Como que eu faço para extrair os valores desse exemplo, né? Eu posso utilizar, por exemplo, a função get mapa exemplo e eu quero pegar o nome desse mapa. Ele vai pegar César, porque com a chave nome me retorna o valor César. Ou eu posso pegar, por exemplo, a cidade, ele vai retornar para mim cidade no México. Então essa é uma forma de você criar como se fosse um objeto, né? Uma representação
enclosure, a gente usa normalmente o mapa, e essa é a maneira mais simples. Só que tem uma coisa adicional aí que o Clojure ajuda a gente. Em vez de eu utilizar a chave como uma string e o valor como... O valor pode ser qualquer coisa, né? Pode ser uma string, um inteiro, um vetor. A chave especificamente também pode ser qualquer coisa, mas normalmente a gente utiliza uma keyword na chave. O que é uma keyword? É um símbolo, como se fosse uma string, só que é o nome que eles dão em Clojure, e é representado dessa forma. Vou criar aqui de novo um def pessoa, definir uma pessoa, e é um mapa. Vou colocar aqui o nome como keyword, que é representado por 2 pontos. E aí depois o valor que eu quero. E vou colocar César. E vou colocar aqui outro que é cidade. E vou colocar a cidade no México. Vou dar Enter. Ele definiu para mim a pessoa. E eu vou chamar essa pessoa. Ela retornou para mim que é um mapa com chave, nome, valor César, chave cidade, valor cidade no México. E se eu quiser extrair, eu posso chamar um get, passar a pessoa, que é o meu mapa, e passar o keyword, que nesse caso é o nome. Eu dou Enter, ele retorna para mim César. Também tem outra maneira de você extrair utilizando o keyword, que eu posso chamar uma função, eu posso, em vez de chamar o get, eu chamo diretamente o meu keyword, que nesse caso é nome, e passo a pessoa. Então ele vai, de dentro do mapa pessoa, vai extrair o nome. Beleza? E assim fica muito mais fácil de você extrair os valores. Bom, agora que a gente entendeu um pouco do que é um mapa, vamos ver como a gente vai representar no nosso sistema um jogador, né? Uma pessoa. Então vou colocar um comentário aqui, como representar um jogador. No meu caso, no nosso caso, eu vou criar um mapa, basicamente, que vai ter duas chaves, né? O player, que é o jogador, pode ser, vamos chamar aqui de César Alcance, no meu caso, nesse exemplo sou eu, e outra chave que vai ser as cartas, vou chamar de cards. E nesse caso essa chave vai ser um vetor, então eu vou colocar aqui um exemplo, vetor, com as cartas 1 e 2, beleza? Vou colocar as cartas 3 e 4. Ficar um pouco mais alto o valor. E por enquanto o nosso mapa vai ter isso, né? A ideia é que se a gente precisa de mais coisas, a gente vai adicionando no mapa. Então a gente fecha aqui o mapa e esse seria um exemplo do nosso mapa, né? Vamos testar ele aqui do lado no REPL. Então vou definir aqui jogador, dá um Enter, abre o mapa. A chave vai ser player, vou colocar um nome aqui, César Alcance. E outra chave vai ser cards e eu vou colocar um vetor, nesse caso abre colchetes, coloco o valor 3 e 4 aqui, que são as duas cartas que ele vai ter, que eu vou utilizar, que eu vou gerar utilizando a função que a gente criou agora há pouco. Dou Enter, definiu para mim o jogador, Enter, e ele mostra para mim player, César Alcance, cards 3 e 4. Se eu quiser extrair, por exemplo, o player, eu dou abro parênteses para chamar a função com keyword player, passando o jogador, ele retorna para mim César Alcance, e vou abrir parênteses agora chamando a keyword cards e passando player, ele retorna para mim as cartas, beleza? Player não, perdão, jogador. E passando o jogador, ele retorna para mim o 3 e o 4, que é o vetor das minhas cartas, beleza? Então vamos fazer essa função. Essa função ela vai definir esse jogador, né? Então eu vou colocar aqui def player, recebe como parâmetro player name, e dentro do corpo da minha função eu vou criar esse mapa. Então vai ser um mapa que tem player, o player name, e vai ter outro keyword chamado cards, que vão ser as cartas. Nesse caso eu vou ter que chamar a função de cima. Então como que eu faço? Eu posso deixar aqui por enquanto 3 e 4, que seria fixo, né? Então a gente chama essa função para testar. Printline chama player,
passando César, por exemplo. E vamos executar tudo aqui. Vamos limpar o REPL, executa tudo. Ele gerou para mim o meu player, o meu jogador, né? Nesse caso ele chama César e as cartas são 3 e 4. Mas como eu faço para chamar a função de cima? Eu posso, né, vir aqui, chamar a função newCard, certo? E eu posso definir ela, né? Vamos definir aqui card 1 nesse caso, porque eu gero um jogador com duas cartas na mão, né? Então vamos lá, card 1, e card 2. E vamos colocar aqui card 1 e card 2, certo? Vou indentar com Option Command L, ele indentou o código. Vou salvar, Command S, Shift Command L para executar tudo. E ele gerou para mim duas cartas 8, ó lá. Vou rodar de novo. Gerou duas cartas 10. Gerou uma carta 12 e 5. Ó. Foi uma coincidência na primeira, gerou repetida. Mas a próxima gerou 12 e 5. E a outra gerou um 13 e um 7. E a outra gerou um 7 e um 5. Então está funcionando, né? Qual que é o problema do nosso código, dessa função? Se eu chamar aqui embaixo um print line do card 1 e eu executar só essa linha, que é o Shift Command P, ele vai printar para mim o 7. Ou seja, o 7 que eu coloquei aqui no último player, eu consigo acessar de fora da função. Então o def, ele é utilizado por namespace, assim como eu utilizei a função defn. Se eu quisesse definir alguma coisa aqui em cima como def também, ia ser para esse namespace aqui, que chama Blackjack V2 Game. Só que quando eu estou fazendo uma função, eu não quero definir uma coisa dentro da função que possa redefinir algo de fora da função, né? Do namespace. Isso é um pouco perigoso. Imagina que eu tenha, por alguma razão, aqui em cima definido card 1 como 5, por exemplo. Quando eu executasse tudo isso aqui, no final printou para mim 8, porque essa função aqui dentro redefiniu um símbolo que está no meu namespace aqui fora, né? Então isso aqui é um pouco perigoso. Vamos apagar esse card 1 aqui. Qual que é a ideia? A ideia é que em vez de utilizar o def, a gente utiliza uma função chamada let. Então vou mostrar aqui a documentação dessa função. Essa função basicamente ela define símbolos dentro do escopo do let. Então, se eu definir algum símbolo com o let, eu só posso usar dentro do let, ou seja, dentro dos parênteses do let. Então, aqui é como funciona a estrutura. Eu crio o let, eu faço os binding, ou seja, eu coloco o símbolo valor dentro do vetor e depois dentro do let eu chamo as expressões que eu quiser usar com aqueles símbolos, né? Vamos ver como ficaria isso na prática. Vamos voltar aqui para o nosso código. Em vez de utilizar o def aqui, eu vou apagar esse def. Eu vou criar uma função let. Dentro dessa função let eu vou abrir o vetor para colocar o meu binding. Binding é nada mais do que atribuir algo a outra coisa, né? Então eu vou colocar aqui card 1. Card 1, vou chamar a função newCard, certo? Então eu vou atribuir o resultado dessa função newCard para o valor, para o símbolo card 1, e eu vou quebrar a linha aqui dentro do vetor e vou colocar card 2. Vou chamar de novo a função newCard. Então dentro do vetor, né, vamos recapitular. Dentro do let eu abri um let, abri um vetor para fazer o bind. Dentro desse vetor eu coloquei o símbolo e o valor, um símbolo e um valor. E agora, fora do vetor, eu vou fazer o que eu quiser com esses dois símbolos. Nesse caso, eu vou criar o meu mapa. Então, eu vou copiar meu mapa aqui, colocar dentro do let. Eu deixei sem hífen, né? Então, vou colocar aqui sem hífen também. E esse let vai retornar esse mapa, né? E a função vai retornar o let, que no final vai retornar o mapa, certo? Então, aqui eu não corro mais o risco de ter um defcard aqui. Até voltar, def card 1 como 5, e no final ele vai printar aqui
esse card 1, ele vai printar 5 e não o card 1 que está aqui dentro do LED, beleza? Então vou limpar tudo aqui, vou executar. Nesse caso ele gerou para mim o player com os cards 2 e 13, ou seja, o card 1 com o valor 2, que eu utilizei aqui, e no final ele printou 5, que é o card 1 que eu defini no namespace. Então percebe que eu consegui separar o escopo dentro do let e dentro do namespace. Eu vou apagar esse card 1 aqui que eu não preciso dele. Vou apagar esse print line aqui também, que a gente não vai usar mais. Na verdade ele nem vai funcionar mais agora, né? Se eu rodar tudo aqui, ele printou 5 porque está na memória do REPL, mas se eu der stop no REPL, der um start de novo, ele demora um pouquinho, vamos limpando aqui o REPL enquanto isso. Startou, vou executar tudo e no final ele deu um erro porque card 1 não existe nesse contexto, beleza? Então vou tirar ele porque eu não estou definindo mais ele fora do LED. Então vou tirar ele aqui, né? Essa é a função let, ela é bem importante para a gente entender como ela funciona porque a gente usa muito, né? Toda vez que a gente quer definir um símbolo dentro de uma função só para aquele escopo, a gente usa o let. Então beleza, acho que assim a gente conseguiu gerar o nosso player. Então a gente já está gerando já está simulando a pessoa pegar um cartão no monte, né? De forma aleatória. Nesse caso, ela pega um cartão, cartas, ela pega 2 cartas aleatórias de 1 a 13 e a gente criou a nossa representação do jogador, né? Nesse caso, eu só vou mudar aqui player para player name, a chave, porque só player confunde com a representação total do mapa, né? Só player é o mapa completo, player name é o nome e cards, nesse caso, são as cartas, beleza? Então, se a gente quiser criar outro player, por exemplo, aqui, a gente pode criar dealer, por exemplo, que eu vou jogar contra o dealer, né? Então, a gente consegue criar 2 pessoas aqui. Vamos rodar tudo. Ele criou o César com essas cartas e criou o dealer com essas outras cartas. Beleza? Então, percebe que a gente está começando a dar forma para o nosso jogo. Para fazer aquela representação bonita dos cartões, eu estou utilizando uma biblioteca que eu fiz basicamente só para a gente tirar isso do escopo do curso do jogo, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui. Essa é a biblioteca que a gente vai usar. Então a gente vai colocar essa dependência no nosso projeto, né? Se você está interessado em saber como criar uma biblioteca em Clojure, como publicar e como utilizar ela, põe aí nos comentários que eu faço outro vídeo só explicando como fazer essa biblioteca e eu vou mostrar ela aqui para vocês agora. Basicamente, né, você pode encontrar ela aqui no meu repositório do Git, chama card ask art, foi o nome que eu coloquei aqui para a gente representar as cartas do jogo, né? E aqui é como a gente utiliza ela. Então a gente vai adicionar nossas dependências. Essa biblioteca que está publicada no Clojure, aqui na versão 0.4.0, e aqui é como a gente usa, né? A gente coloca nossas dependências no nosso projeto e a gente chama algumas funções, a gente importa ela utilizando essa função require dentro do namespace e a gente chama essa função dela passando o nosso objeto, que é o cards, player name, e pode passar os pontos também, né? Nesse caso. Então vamos adicionar no nosso projeto para a gente finalizar essa primeira parte. Então eu vou copiar aqui essa dependência, eu vou no meu projeto, vou no Project Clojure e aqui eu tenho uma keyword de dependências com um vetor e dentro desse vetor é um vetor de dependência. Vou colocar um enter aqui e vou colar na dependência do card ask, beleza? Eu vou salvar, ele vai aparecer aqui embaixo para importar. Eu posso importar as mudanças do projeto ou venho aqui em Landing na direita e atualizo. Vou fechar o Landing aqui, ele já atualizou. E então eu vou vir aqui para o meu game de novo e vou importar a minha biblioteca. Vem aqui, require, abre o vetor, card ask core, vou chamar de card
card ASCII, ou só card, né? Mais fácil. Vou chamar de só card. E aqui, em vez de eu printar o player com o print line normal, eu vou chamar o print line do meu card. Card, print, player. E aqui embaixo também card, print, player. E ele vai printar o meu jogador. Vamos limpar o REPL. Vamos executar tudo. E ele não encontrou a minha biblioteca, provavelmente porque eu não reiniciei meu REPL. Às vezes quando eu coloco uma dependência nova a gente precisa reiniciar o REPL. Vamos dar um stop aqui, vamos dar um start de novo. Porque o Lenin, eu atualizei o Lenin, importei as mudanças naquele momento. O único que ele fez foi baixar as dependências, né? Mas o REPL talvez não tenha carregado essas dependências para ser utilizada, então por isso que tem que fazer o restart do REPL. Às vezes, né? Às vezes funciona. Então eu vou limpar aqui o REPL de novo, vou executar tudo, Command Shift L, e ele mostrou para mim as minhas cartas e as cartas do dealer, beleza? Então aqui, no caso, gerou uma carta, provavelmente gerou a carta 12, né? Perdão, carta 11, que é dama. Na verdade eu sempre confundo isso aqui, vou até arrumar, porque a 11 é o valete e a dama é antes do rei, beleza? Então 11 é o valete, 12 é dama, 13 o rei, nesse caso provavelmente então gerou 12 e o as, né? Ainda não estamos calculando os pontos, e o dealer gerou um 3 e o 8, também não estamos calculando os pontos, beleza? Então por enquanto vamos encerrar aqui. No próximo vídeo a gente vai ver como calcular os pontos, e também tem uma regra específica do 21 com o AIS, né? Porque o AIS ele pode valer tanto 11 quanto 1, então depende qual que é a melhor probabilidade para o jogador, ele vai valer aquele número, né? Se eu tenho um 10 e um AIS, ele vai valer 11, porque eu chego no 21 dessa forma. Agora, se eu tiver um AIS, um 3 e um 10, eu teria estourado, então ele teria que valer 1, beleza? Então a gente vai fazer isso no próximo vídeo. Valeu! Aproveita, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com os amigos.